Como joga Martin Braithwaite? Essa foi uma pergunta que eu recebi bastante no Twitter aí nas últimas horas, desde ontem principalmente. O atacante foi anunciado pelo Grêmio como uma contratação, é uma contratação bem alternativa, essas contratações bem ao estilo Football Manager, né? Aquelas que parecem existir apenas no mundo virtual, mas o Brasil está se especializando nisso, né? Contratações bem criativas e improváveis até pouco tempo atrás, agora o Braithwaite no Grêmio, Joe Campbell no Atlético Goianiense, Bolasie no Criciúma, para citar algumas que aconteceram aí nesses últimos tempos, tem várias outras que daria pra gente listar. Mas e o Braithwaite nisso, né? Que perfil que é de atacante, como que ele joga exatamente? Acho que vale lembrar de um contexto aqui, porque muito ele vai ser lembrado como um atacante que foi do Barcelona. E isso traz um certo status que não é muito compatível com a capacidade ou a característica que ele teve na maior parte da carreira. Então a imagem de um atacante que foi do Barcelona chegando ao futebol brasileiro pode gerar uma certa distorção no sentido de que ele não é essa estrela internacional. Então assim, até pulando já para o que seria uma pergunta, e aí, a contratação faz sentido, não faz sentido? Eu acho que tudo depende do modelo. Eu não tenho as informações sobre o tipo de negociação, sobre o tipo de contrato que ele recebe. Mas se a ideia for contratá-lo como uma estrela internacional, um craque que vem de fora, um jogador da seleção da Dinamarca que vem jogar no Brasil, tentando colocá-lo num patamar de uma estrela, aí eu já discordo dessa avaliação. Se for no sentido de um jogador que chega como uma aposta para a formação de um elenco, com um salário compatível com uma realidade média de um elenco do Brasil, legal. Acho legal, gosto dessas contratações aleatórias. Mas beleza, e como que ele joga então? Ele está sendo tratado muito como um centroavante. Agora, centroavante desse jogador de área nunca foi a principal característica dele. Aliás, o Braithwaite, vamos lá, se a gente for tentar lembrar dele no Barcelona, ele claramente era um jogador, ele nunca foi um jogador do nível do Barcelona quando a gente fala tecnicamente falando. E não é culpa dele se ele destoava no Barcelona tecnicamente por ter sido contratado numa época em que o Barcelona teve uma emergência, né? Ele foi uma contratação emergencial do Barcelona. O Barcelona perde o Dembélé por lesão e aí pôde acionar uma cláusula, né, da janela de transferências de poder contratar um jogador fora da janela de transferências. Foi ao Leganés e contratou o Braithwaite pagando a multa rescisória. Então foi assim que ele chegou ao Barcelona. Mas nunca foi uma contratação de muito critério do ponto de vista técnico, porque ele não era um jogador para jogar num ataque que na época tinha o Messi, tinha o Griezmann, entre outros jogadores, né? Ele não estava nesse nível. Agora, isso também não significa que ele tenha sido um jogador que não tenha servido para nada no Barcelona. Ele foi um jogador útil, até por característica em alguns momentos, por ser um jogador que oferecia ataque, ameaça, profundidade, num time que muitas vezes tinha qualidade técnica para reter a bola, mas que incomodava pouco a última linha adversária. E aí a gente vai entrar no que a gente pode extrair de principais características dele, porque para mim nem é a passagem pelo Barcelona que vai mostrar muito isso, e sim a passagem pelo Leganés, que foi a grande virada da carreira do Braithwaite, porque ele tinha surgido bem no Toulouse, mas depois a carreira dele tinha estagnado, ele não conseguiu se firmar, por exemplo, na segunda divisão inglesa, jogando a Championship pelo Middlesbrough, não conseguiu ter sucesso por lá, e quando ele é contratado pelo Leganés, ele causa um impacto muito rápido em La Liga, e o Leganés teve um período ali de times competitivos para meio de tabela, para fugir do rebaixamento, para tentar permanecer na elite do futebol espanhol, e principalmente quando a gente pega o ano de 2019, que foi o ano do Braithwaite com a camisa do Leganés, foi um time que se acertou muito bem. Era um 5-3-2 do Maurício Pellegrino no comando, que tinha En-Nesyri e Braithwaite no ataque. E eram dois jogadores que ofereciam muito essa saída mais direta, esse ataque, um time modesto, mas um time organizado, que funcionava em contra-ataques com jogadores que tinham essa potência, essa arrancada para ameaçar nessas saídas mais diretas, nesses contra-ataques, atacando os espaços. E atacar os espaços é uma boa definição das características do Braithwaite, porque ele não é exatamente esse 9 de área, mas ele é um jogador que tem um físico, embora nem seja tão alto, que o permita jogar mais por dentro, mas também pode jogar por fora. É muito mais um cara de correr, de atacar espaços, de se projetar e de ser muito trabalhador. Então, assim, se a gente for falar as características principais do Braithwaite, a gente vai falar sobre velocidade, força e o fato dele ser aquele jogador que briga bastante, que batalha, que não desiste das jogadas. Então, nunca vai ser por falta de disposição. Mas ele não é um jogador com grandes recursos técnicos. Então, ele pode ser um 9 ou uma dupla de ataque, na maior parte da carreira ele funcionou melhor numa dupla de frente do que exatamente sendo um centroavante isolado na frente, não é tanto o perfil dele. Então numa dupla de frente ou como um ponta infiltrador. Na seleção da Dinamarca muitas vezes ele jogava assim também. No Barcelona ele foi usado assim também em alguns momentos, de ser um ponta infiltrador no seguinte sentido: o jogo não vai passar tanto por ele do ponto de vista da construção. Ele não é aquele cara que vai receber para driblar e abrir defesas. Ele é aquele ponta que vai fazer ataques ao espaço para receber um passe em profundidade, para ser lançado e aí sim, gerando essa ameaça à profundidade. Então,
um ponta de ataque ao espaço, no caso da Dinamarca, em alguns momentos do Barcelona, um atacante de uma dupla de frente no 5-3-2 lá do Leganês, de contra-ataques, de saídas mais diretas, buscando uma dupla em que um gerava jogo para o outro, em que essas tabelas permitiam atacar o espaço, ou eventualmente que essa ajuda sem bola de um jogador que ajuda a pressionar, ajuda a marcar, inicia esse trabalho de marcação. Então esses dois no Leganês funcionaram muito bem nesse ataque mais direto. É diferente de um jogador de grande recurso técnico que vai receber a bola para superar adversários pelo lado do campo, ou que vai ficar na área o tempo inteiro para ser um alvo para cruzamentos, aquele centroavante de fato, né? Sempre importante fazer essa diferenciação do atacante para o centroavante, embora aí entre muito mais no caso de como cada um enxerga a definição semântica mesmo da coisa. Então, assim, o centroavantão ele não é, tanto que se a gente for voltar agora, ele estava na segunda divisão e foi artilheiro e fez uma boa temporada com o Espanhol na segunda divisão espanhola, mas assim, e agora até jogando um pouco mais por dentro, ora como numa dupla de frente, em alguns momentos até como um 9 mesmo, embora muitas vezes o Ravi Puado fosse o jogador com mais presença na área, porque o Bright White vai circular, ele vai tentar sair da referência, ele não vai ficar lá dentro da área, ele vai tentar se movimentar para receber e arrancar, porque o jogo dele é muito na base das arrancadas. Até pode ser que, por uma questão de idade, de transformações e adaptações ao estágio da carreira, pode ser que ele se torne um jogador de menos fôlego para tantas arrancadas, para esse trabalho de potência, que foi a característica principal da carreira dele, de força e velocidade, e tente se transformar mais num jogador de área numa reta final de carreira. Então foi uma temporada em que ele teve mais finalizações de cabeça quando a gente olha para os números dele no espanhol. Mas se a gente voltar, e aí a gente está falando do universo de segunda divisão, se a gente voltar ao ano anterior, que foi o rebaixamento do espanhol, ele era ponta. O 9 era o Rossello, que depois foi até para o Real Madrid, e que acabou até sendo importante na fase final de Champions e tal. Então o espanhol que cai tinha no Rossello esse atacante de área, o 9 de fato. O Braithwaite era muito mais um ponta que pode virar um segundo atacante, então eu vejo muito mais assim como um cara para formar uma dupla de frente sendo um atacante que tem força, mas tem movimentação, ou um ponta que não vai ser esse cara. Se a gente for falar de pontas, em termos de qualidade individual, o Grêmio tem jogadores com maior qualidade individual para dribles, para arrancadas, para quebrar defesas nesse sentido, com a bola nos pés. O Braithwaite vai ser esse jogador que pode superar adversários na base da força, da velocidade para botar na frente e arrancar com a bola, ou para se projetar e receber no espaço vazio as costas da defesa. Então é um jogador que acho que a gente precisa tentar achar uma forma de encará-lo de uma forma mais realista, porque eu vi também, claro que aí tem muito exagero, né? Vai ter o pessoal que vai falar, não joga nada, porque no Barcelona, de fato, tecnicamente ele destoava de um time que claramente era acima do nível da carreira do Braithwaite. E não é culpa deles, o Barcelona fez uma avaliação que não tinha muito critério e foi meio desesperado no mercado contratar um atacante que num contexto completamente diferente estava funcionando muito bem no Leganês, né? Então esse é um ponto. Mas ele também, a gente também tem que tomar o cuidado de não falar, nossa, tá vendo como o Brasileirão tá atraindo estrelas do futebol mundial? Porque não é o fato de ter passado pelo Barcelona que faz dele uma estrela do futebol mundial. Não é. Se a expectativa for essa, acho que é uma expectativa que tem muita chance de ser frustrada. Se a expectativa for de um jogador que chega para fazer parte do elenco, fazer parte de uma rotação, sem esse status de cara diferente, que tem que ganhar mais que todo mundo, ou que tem que chegar para ser titular absoluto, aí vai ser legal ver o desenvolvimento de uma transferência aleatória para o futebol brasileiro, porque, como eu disse, em outros momentos da carreira, ele foi um jogador útil, dentro das características dele. Não é um jogador para brilhar tecnicamente, não vai saltar os olhos nesse sentido, mas do ponto de vista de disposição, de brigar por todas, de não desistir das jogadas, de ser um jogador que pode iniciar um trabalho sem bola marcando na frente, de ser um jogador que pode oferecer uma ameaça em contra-ataques, de ser um jogador que pode ser utilizado na ponta com uma característica diferente, de entrar, de buscar diagonal, de virar um segundo atacante, eventualmente até numa dupla de frente, aí depende de ajustes táticos que o Grêmio queira ou não fazer dentro do seu modelo de jogo, pode ser um jogador útil. Mas assim, eu iria com bastante pé no chão do ponto de vista de expectativa em relação ao que esperar dele. É isso, o espaço está aberto para vocês, um abraço e até a próxima.